vou pedir a vossa atenção para nós seguirmos efetivamente esta abordagem sobre herpes zoster. Boa tarde, colegas. Vamos dar então início à nossa sessão, hoje falando do tema herpes zoster, como o Dr. Juliano já disse, constituindo então uma urgência dermatológica. Vamos então abordar este sumário no nosso tema. O herpes zoster é uma dermatose causada pelo vírus varicela zoster. Este vírus varicela zoster ou herpes vírus humanos do tipo 3. Ela pertence à família do herpes viridae, da subfamília vírus alfa herpes viridae, do gênero varicelo, da ordem Monegaviralis. O seu genoma é um ADN, tem uma dupla hélice envelopado, e este vírus ela causa duas patologias, causando primeiro a varicela, que atinge frequentemente as crianças, e posteriormente, então, causando a varicela ou herpes zoster. Como podemos ver aqui na estrutura ao lado, a mostrar então a estrutura de um herpevírus, não essencialmente o herpevírus tipo 3, mas elas têm uma estrutura comum de todos da família do herpes vírus. E aqui mostra então esta estrutura do herpes vírus humano. O objetivo geral deste webinar é fazer uma revisão bibliográfica sobre o herpes zoster. Como específico, vamos descrever o conceito, os aspectos epidemiológicos, descrever um pouco da sua etiopatogenia, o diagnóstico clínico, laboratorial e os seus diferenciais. Vamos descrever as complicações e, por último, então, vamos apresentar o tratamento do herpes zoster, seguido um protocolo de abordagem do nosso serviço. Como conceito, o herpes zoster é uma radiculite aguda infecciosa causada pelo vírus varicela zoster, pela reativação de um episódio remoto de varicela. Ela acomete habitualmente a pele, limitado a um dermátomo. Um dermátomo é uma área de pele, enervada por fibras de um único gânglio nervoso dorsal. Caracteriza-se por surgimento de lesões vesico-bulhosas, de lembrar que vesículas é uma lesão elementar primária, que tem no seu conteúdo líquido e que pode chegar até 1 centímetro. E a mesma coisa a bolha, também uma lesão elementar primária, de conteúdo líquido, que pode ter mais de 1 centímetro. Elas são agrupadas em cacho e têm uma base eritematosa, com edema, e geralmente elas precedem de dor, uma sensação dolorosa antes da erupção cutânea. Os fatores predisponentes para o surgimento do herpes zoster: temos a idade avançada. A idade avançada é um fator predisponente porque, na medida que o ser humano vai envelhecendo, as células da imunidade, as células imunitárias também vão diminuir. Então, isso predispõe ao surgimento de herpes zoster naquelas pessoas que já têm, então, que já tiveram contato com o vírus e têm aí o vírus latente no seu organismo. O sexo feminino também constitui um fator predisponente. As mulheres geralmente estão submetidas a estresse, principalmente devido ao seu ciclo menstrual, que torna também parte da predisposição para o surgimento do herpes zoster.
o trauma no dermatomo afetado e fatores que concorrem para o surgimento de imunossupressão, como diabetes mellitus, as pessoas infectadas pelo vírus do HIV, pessoas que fazem transplante de medula óssea, pessoas com leucemias, os linfomas, pessoas que estão em tratamento com quimioterapia e uso de corticoides sistêmicos. São fatores que levam, então, à supressão da imunidade e que podem predispor ao surgimento de herpes zoster. A epidemiologia do herpes zoster, ela tem uma distribuição universal, ocorre de igual forma em todo o mundo e ocorre esporadicamente sem variação sazonal. Isso é, não tem uma época do ano ou estacional para o surgimento do herpes zoster. Tem uma incidência maior em indivíduos acima dos 50 a 60 anos, fala-se incidência maior também na raça negra. E no nosso serviço, ela constitui ou está entre a primeira e a segunda causa de internamento, constituindo, então, assim, uma urgência dermatológica. Esta imagem está aqui para ilustrar mais ou menos a distribuição segundo acometimento dos dermátomos, para nós conseguirmos, então, perceber qual é o dermátomo mais afetado segundo a literatura. E aqui podemos ver, de ordem de importância, que o torácico corresponde a 53%, correspondendo, então, assim, à maior franja de afetação, seguido do dermatomo cervical, posteriormente o trigêmeo, e por último temos o lombar e o sacral. Aqui a imagem ilustra, então, o que são os dermátomos. Podemos ver aqui, temos o trigêmeo, com os seus ramos, aqui temos o cervical, temos aqui o torácico, o lombar e o sagrado. Aqui temos os ramos do trigêmeo, sabemos que ele tem 3 ramos, por isso o nome do trigêmeo. Temos aqui o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. E aqui, para chamar a atenção, que viemos mais, ou o que mais aparece é o herpes zoster oftálmico, podendo aparecer também o maxilar. Trouxemos este gráfico para ilustrar a frequência do herpes zoster no nosso serviço. Num período de 3 anos, o herpes zoster correspondeu a 10,5% de todas as patologias internadas no serviço. Isto é, dos 882 casos, 93 eram casos de herpes zoster. Aqui podemos ver também que a faixa etária mais afetada foram as faixas de maior idade, começando nos 30 aos 39, com maior franja nos doentes maior de 50 anos. Como vimos aí que a idade é um fator de risco predisponente e o sexo feminino também foi o mais afetado. Podemos ver aqui com 56 doentes, que também vimos que predispõe ao surgimento de herpes zoster. Esta tabela, trouxemos para ilustrar, então, aqueles casos de herpes zoster que estão associados à infecção por VIH. Conseguimos constatar que, dos 93 doentes, 40% é que estavam co-infectados pelo vírus do VIH. E 53 dos doentes não tinham esta infecção. Isto serve, então, para ilustrar que nem sempre o herpes zoster está associado ao HIV e que qualquer fator que leva à baixa de imunidade no indivíduo que já teve contato primário com a varicela pode sim vir a desenvolver o herpes zoster. No nosso serviço, tentamos também procurar, então, qual é o dermátomo mais afetado de todos aqueles que vimos e encontramos resultados semelhantes à literatura. Podemos ver aqui que
O dermatomo torácico é o mais afetado, com 39 casos, correspondendo a 41,9%. Depois temos o cervical e o trigêmeo. Aqui temos o oftálmico e o facial, fazem parte do trigêmeo, que também faz a terceira franja de afetação. Para entender, então, o herpes zoster, precisamos começar a falar da fisiopatologia, isso começando a falar da infecção primária. O vírus varicela zoster, que é o mesmo que causa varicela, ela para entrar, então, no nosso organismo, a contaminação principal é feita pelas vias respiratórias. Então, após a inalação do vírus, esse vírus é replicado na orofaringe, vai ter, então, aí a replicação local, nas amígdalas, nos gânglios regionais, 4 a 5 dias, então, dá-se a viremia primária. Após a viremia primária, estes vírus vão se replicar em diversos órgãos, como o baço, o fígado, e aí surge, então, a viremia secundária. É neste período que haverá, então, a invasão das células endoteliais e esses vírus vão chegar até a epiderme. Chegando na epiderme, vão fazer replicação na camada basal, isto é, na pele e mucosas, e aí, então, surge a varicela, que geralmente surge nas crianças. Posteriormente, estes vírus vão migrar das lesões para as células ganglionares da raiz dorsal, e aí elas vão permanecer latentes. Posteriormente, por qualquer fator intrínseco ou extrínseco que leva à baixa da imunidade deste indivíduo, este vírus vai então reativar e ali surge o herpes zoster. Este vírus ela vai migrar, né, de forma centrípeta do gânglio da raiz dorsal até as terminações nervosas livres que estão na pele. Estas terminações nervosas livres, elas estão em contato, então, com a junção dermoepidérmica e sabemos que aí tem receptores, tem as células residentes da pele, dentre elas estão os mastócitos. Os mastócitos, ao sofrerem, então, esses estímulos, elas vão liberar mediadores químicos. Esses mediadores químicos vão causar vasodilatação capilar, que vai se traduzir, então, em eritema na pele, que é aquela área avermelhada. Vão causar aumento da permeabilidade capilar. Este aumento da permeabilidade capilar vai causar edema, extravasamento de líquido, que é a exocerese, esponjose, e aí surge, então, a lesão elementar primária, que é a vesícula ou a bolha. Esta imagem, simplesmente para ilustrar aquilo tudo que nós já mostramos, em que primeiro a invasão do epitélio respiratório, replicação nos pulmões, onde vai surgir então a varicela, depois este mesmo vírus vai estabelecer-se no neurônio dorsal, no período de latência, e na reativação do vírus surgir então o herpes zoster, como mostra aqui a imagem. O quadro clínico do herpes zoster, ela tem 3 fases. Tem a fase prodrômica, tem a fase aguda e tem a fase crônica. A fase prodrômica, o doente vai sentir ardor, parestésia, geralmente no dermatomo envolvido, e esta dor ela dura poucos dias. É quase sempre unilateral, está limitado à área de um gânglio sensorial cutâneo, aquilo que chamamos de dermatomo. Tem uma evolução lenta, e esta dor, o doente é uma dor muito forte, lacinante, o doente pode ser confundido por outras patologias. O doente pode, se essa dor for, então, no tórax, podemos confundir ela com uma dor tipo pleurítica, podemos confundir ela com um infarto agudo do miocárdio. Se for, então, abdominal,
no lado direito, podemos confundir com uma colecistite, podemos confundir com uma cólica renal, apendicite aguda. Se tiver afetação do oftálmico, podemos confundir essa dor com glaucoma e que às vezes é necessário que se façam exames para então diferenciar ou descartar estes diagnósticos. Podemos pedir um raio-x do tórax para descartar esta dor tipo pleurítica, podemos pedir uma ecografia abdominal para descartar a colicistite, a cólica renal, às vezes até a apendicite, um ECG para descartar o infarto agudo do miocárdio e às vezes acorrer à oftalmologia para fazer uma fundoscopia ou exame da pressão intraocular para descartar o glaucoma. A fase eruptiva, ela inicia como uma mácula eritematosa, 12 a 24 horas depois, formam-se então as lesões vesiculosas e bulhosas e seguem o trajeto do dermátomo, como podemos ver aqui na imagem, provavelmente. Aqui conseguimos ver este vermelhidão que traduz o eritema e aqui as vesículas e bolhas agrupadas. Aqui nesta outra imagem já com prevalência de mais bolhas em relação a vesículas. Podemos ver aqui nesta imagem. Ao terceiro dia, essas vesículas elas evoluem a pústulas. Entre o 7º e o 10º dia, após as erosões destas vesículas, vão tornar-se então crostas. Como podemos ver aqui na imagem abaixo, são crostas, né, que é ressecamento das vesículas, do conteúdo das vesículas. Aqui temos uma imagem no serviço para ilustrar, então, uma forma de herpes zoster torácico direito. Sabemos que o herpes zoster tem nome e sobrenome, então, temos aqui o herpes zoster torácico direito. Temos aqui lesões bolhosas, agrupadas, com algumas áreas ainda de pelição e base eritematosa. Aqui temos ainda outras formas, aqui para ilustrar o sagrado, que acomete o dermátomo sacral, aqui também que acomete o dermátomo torácico, são várias imagens do nosso serviço. E aqui temos aquelas formas graves. Aqui temos aquelas formas graves que também tivemos acesso ao serviço. Aqui, afetação, então, do trigêmeo no seu ramo oftálmico, com exposição já da abóbada craniana, dizer que esta corresponde, então, à forma grave do herpes zoster, as duas imagens, e que, às vezes, este doente tem abordagem multidisciplinar, por causa da afetação ocular, temos que acorrer a interconsulta com a oftalmologia para abordagem multidisciplinar. Temos ainda aqui a forma disseminada, a forma atípica, é uma forma de herpes zoster que, para além do trajeto do dermátomo, surgiram vesículas disseminadas em outras áreas do corpo, como podemos ver aqui no membro inferior, também atingiu a região genital, o abdômen. Dizer que essas formas atípicas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas estão ligadas com infecção por HIV. E podemos fazer, então, um diagnóstico diferencial do herpes zoster, com queimaduras. Aqui o doente vai nos contar, então, a história de ter contato com substância quente, uma queimadura por imersão em água quente, por abrasão. Pode fazer diagnóstico diferencial com pemphigoide bolhoso. Aqui o doente vai ter lesões bolhosas, são bolhas grandes, bolhas tensas, está associado
prurido, e é uma doença autoimune e que geralmente não tem aquele trajeto do dermatomo como o herpes zoster. Temos ainda o diagnóstico diferencial com a dermatite herpetiforme, que é uma doença também autoimune, é uma doença autoimune e que está associada à insensibilidade ao glúten. Aqui o doente vai apresentar lesões vésico-bolhosas, agrupadas com aquele arranjo herpético, são bolhas tensas, pruriginosas e que acomete várias partes do nosso corpo sem seguir aquele trajeto do dermatomo. Pode fazer diagnóstico diferencial com a varicela. A varicela surge geralmente, é mais comum nas crianças, tem aquele polimorfismo lesional, vão surgir vesículas, bolhas, essas bolhas vão rompendo e fica aquele céu estrelado e geralmente está acompanhado de sintomas sistêmicos, febre, cefaleia, mal-estar. Pode fazer ainda diagnóstico diferencial com o herpes simples. O herpes simples, ela é causado também por um herpevírus humanos, do tipo 1 ou tipo 2, né? E a varicela zoster, ou o herpes zoster causada pelo vírus herpes humano tipo 3. Aqui, no herpes simples, vão surgir lesões vesiculosas com aquele arranjo em buquê, que geralmente surgem na região dos lábios, genital, podem aparecer na mucosa e não tem aquele trajeto do dermatomo. Pode fazer ainda diagnóstico diferencial com a dermatite de contato. Aqui o doente vai contar que teve contato com substâncias que posteriormente, após esse contato, surgiram lesões bolhosas onde teve contato com esta substância. Pode fazer diagnóstico diferencial com o pênfigo vulgar, que também é uma doença autoimune, vão surgindo bolhas, são bolhas flácidas. Estas bolhas podem surgir até na mucosas, podem estar disseminadas e não têm segmento de um trajeto do dermatomo. A fase crônica do herpes zoster, ela é caracterizada pela nevralgia pós-herpética. A nevralgia pós-herpética é aquela dor que vai surgir 30 dias após a lesão, a erupção do herpes zoster e que pode permanecer por mais tempo. Esta nevralgia pós-herpética, o doente vai ter então a lodínia. A lodínia é aquela sensação dolorosa até por movimentos sutis. Esse doente pode apresentar depressão, porque é uma dor que o doente praticamente não aguenta, tem alteração do sono, tem anorexia e tem interferência na integridade da sociedade. O doente tem muita dor que não consegue integrar-se. E a patogênese desta nevralgia pós-herpética, após a reativação do vírus, haverá então replicação e disseminação do vírus dentro do gânglio. Esta replicação ela vai causar necrose dos neurônios e a inflamação, causando então danos nos neurônios do gânglio e no nervo periférico, o que se vai traduzir então em muita dor. O diagnóstico é clínico. Temos meios de diagnóstico que nós podemos fazer na cabeceira do doente, como o esfregaço de Zancke. O esfregaço de Zancke, nós podemos pegar uma bolha intacta, vamos romper então o teto da bolha, vamos fazer o raspado nesta lesão por cima de uma lâmina e vamos pôr a coloração de Gienza, onde vamos observar células multinucleadas que são células características do herpes vírus humano. Podemos pedir o exame histopatológico, mas nem sempre é necessário, porque o diagnóstico é mesmo clínico. Podemos apoiar-nos ainda a outros exames complementares, como o PCR, que é a proteína de cadeia em polimerase, onde vamos ver então o genoma viral. Sabemos que o genoma do herpes vírus é um ADN, detecção do antígeno viral por outros métodos como ELISA,
para a detecção do antígeno viral. O Western blot também é um meio para a detecção do antígeno viral. A imunofluorescência direta, que podemos fazer no tecido, caso fizemos biópsia indireta, que podemos fazer no soro do doente. O teste de aglutinação de látex, né, também é uma técnica viável para saber, para a detecção, então, do antígeno. Esta técnica, ela visa colocar gotas de látex aos anticorpos ou antígeno, vai se formar um complexo. Este complexo vai ser, então, misturado ao soro do doente. Caso haja positividade para o herpesvírus humano, no caso, né, o herpes zoster, haverá, então, aglutinação. E esta aglutinação é mensurada em titulações para dar, então, a sua positividade. E podemos também fazer o exame cultural no líquido da vesícula. É um exame demorado para fazer a cultura do vírus. Aqui nesta imagem, estamos a ilustrar, então, o esfregaço de Zancke. Estamos a mostrar aqui as células multinucleadas, que são as células do herpes vírus. E aqui também podemos mostrar na histologia. Aqui é uma lesão, uma bolha, estamos a mostrar células multinucleadas com células acantolíticas e assim mostra-nos então o exame histológico. As complicações. O herpes zoster, uma das complicações mais frequentes é a sobreinfecção bacteriana, neste caso complicações cutâneas, sobreinfecção bacteriana. O herpes zoster pode ainda fazer a sua disseminação cutânea, pode causar o zoster gangrenoso. E as complicações nervosas, das mais temíveis, nós temos a nevralgia pós-herpética, como já foi mencionado, temos a meningoencefalite, a cegueira, a surdez, isso dependendo do dermatomo afetado. O ramo do trigêmeo pode nos causar cegueira, surdez, a meningoencefalite. Uma das complicações também é o síndrome de Ramsay-Hunt, em que o doente vai apresentar paralisia facial, vertigem e surdez, onde geralmente estão envolvidos o nervo facial e oftálmico. E temos ainda paralisia dos nervos afetados, por causa daquela necrose que os nervos vão sofrer, e qualquer um dos nervos está sujeito a contrair ou a surgir para dar paralisia de qualquer nervo afetado. E uma outra complicação é a bexiga neurogênica. Doentes que têm afetação dos ramos lombar e o sacral podem ter como complicação bexiga neurogênica. Estes doentes podem apresentar incontinência urinária, urgência miccional, retenção e às vezes acorrerem à consulta de urologia. Aqui, para chamar um pouco de atenção aos nossos colegas urologistas, que é necessário, na história clínica, saber se o doente já teve antecedentes de herpes zoster nesta região. A abordagem é multidisciplinar, temos que, em conjunto, abordar o herpes zoster com o neurologista. Atendimento oftálmico leva-nos a abordar com o oftalmologista, o otorrinolaringologista, quando temos afetação do gânglio geniculado, onde vamos ter alterações auditivas, a pediatria, no caso de crianças, as crianças também podem contrair ou podem ter o herpes zoster, o infecciologista, naqueles casos que estão associados ao vírus do HIV, o urologista, para o caso de bexiga neurogênica, como já chamamos a atenção, e a psicologia para aqueles doentes que têm como complicação a nevralgia pós-herpética, que é uma complicação muito temível no herpes zoster.
Dando sequência sobre o tema em abordagem, falando do tratamento, o tratamento, na verdade, tem vários objetivos, quando se está a falar do tratamento do herpes zoster. O primeiro objetivo, portanto, é aliviar os sintomas doentes, os sintomas como a dor, que é o mais frequente, pode haver ou não prurido. Então, o objetivo do tratamento, portanto, é aliviar os sintomas, é reduzir a disseminação viral, porque quanto mais replicação viral, mais lesão do nervo. Então, é necessário que se rompa essa cadeia de multiplicação do vírus. É também objetivo do tratamento do herpes zoster acelerar a repitalização das lesões, porque quanto mais cedo tratarmos as lesões, menos risco tem de se haver sobreinfecção por bactérias, que é mais frequente, ou por fungos. Então, o objetivo é mesmo melhorar as lesões existentes. Também diminuir a severidade e duração da dor aguda e crônica, visto que muitos pacientes, e como a doutora já falou, podem sim ter a dor, que é a neuralgia. Então, é necessário que se rompa também ou se melhora esta dor do doente. Minimizar o risco das complicações, que foram muito bem descritas aqui, várias complicações que podem decorrer, sim, do herpes zoster e que devem ser tidas em conta. Falando do tratamento e entrando já exatamente naquilo que é o protocolo de abordagem do herpes zoster no nosso hospital, portanto, um doente que entra com lesões vesiculosas ou bolhas que se agrupam em cachos sobre uma base eritematosa que vão acometer a pele, habitualmente limitado a um dermatoma e que pode se acompanhar de dor unilateral e com edema, normalmente esses pacientes acorrem ou à consulta externa ou ao banco de urgência. Se um paciente nos chegar à consulta externa com esta sintomatologia, ela normalmente tem a forma leve ou a forma moderada. A forma leve, que é caracterizada pela presença de eritema, uma dor ligeira ou leve e poucas lesões vesiculosas, ou se apresentar a forma moderada, caracterizada também por eritema, vesícula, aí já existem pústulas e uma dor que já não é leve, é uma dor moderada. Nesses casos, eu peço exame, vai-se pedir exames complementares, como o hemograma, para ver como é que está os leucócitos, os neutrófilos, os linfócitos. Por exemplo, se os linfócitos estiverem muito elevados, podem nos dar indício de um processo tumoral e que pode estar por trás de um herpes zoster, como por exemplo o linfoma. O HIV também é necessário pedir para ver como é que está a imunidade do doente. E o PCR, que vai nos dizer sobre o genoma viral. Nesses casos, vamos tratar com o Clonix, cuja substância ativa é a clonicina, de 300 miligramas, vai-se tomar um comprimido via oral de 8 em 8 horas. O Neurobion, que é um conjunto de vitaminas B1, B6 e B12, de 302 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas. No caso das crianças, administra-se a ciclovir de 20 miligramas por quilo de peso, 4 vezes ao dia, por 5 ou a 7 dias. Nos adultos, administra-se a ciclovir de 200 miligramas ou de 400 miligramas, ou ainda de 800 miligramas via oral, 5 vezes ao dia
por 7 dias ou 10 dias. O aciclovir é um antiviral que vai, portanto, inibir a replicação do vírus. A outra opção é o valaciclovir, de 1 grama, de 12 em 12 horas, via oral por 7 dias. A vantagem que o valaciclovir tem sobre a ciclovir é que pode-se dar 2 vezes ao dia, diminui-se a frequência em relação ao aciclovir, que são 5 vezes ao dia, e também acelera a resolução da dor. Outra opção também é o faciclovir, de 500 miligramas, de 8 em 8 horas, via oral, por 7 dias. A brivodina também é outra opção, que de 125 miligramas, uma toma por dia, durante 7 dias. No local da lesão, a opção é pensos com solução de permanganato de potássio e a pasta de óxido de zinco na fase aguda, nas primeiras 72 horas, que também é outra opção de tratamento tópico. Paciente que nos chega no banco de urgência com a forma grave, normalmente são pacientes que chegam ao banco de urgência da forma grave, com eritema, pode apresentar edema, lesões vesiculobiliosas, pústulas localizadas ou a forma disseminada. Normalmente esses pacientes têm uma dor intensa, uma dor lacinante e que também podem acometer o dermatomo trigêmeo. Esses pacientes merecem internamento e no banco de urgência pode-se dar já analgésicos potentes, como o nolotil, que é um analgésico opioide potente, o tramadol, também, que é um analgésico potente, e pensos úmidos locais, que inclui o permanganato de potássio, pode ser o penso com soro fisiológico, em locais específicos, e existem também outros tipos de pensos. A nível laboratorial, como a doutora também já referiu, existe o exame que podemos pedir no nosso doente, que é o esfregase de sangue, que consiste no raspado da lesão na base da vesícula ou na área lateral, onde se vai fazer a tinção com giensa e vai-se observar a nível do microscópio células grandes multinucleares. A biópsia, como também a doutora referiu, que podemos pedir no doente internado, onde vai-se observar células acantolíticas, espongiose, o PCR, a detecção do antígeno viral, o teste de ELISA, a imunofluorescência direta ou indireta, o Western blot, e teste de aglutinação do látex e a cultura do vírus, como a doutora referiu já anteriormente. O tratamento nas formas graves são pacientes que muitas das vezes têm que ser monitorizados do ponto de vista cardíaco e respiratório, são pacientes que podem carecer de oxigenoterapia, a glicemia capilar é importante nos casos de um paciente ser diabético, a necessidade de se medir a glicemia de 6 em 6 horas, o controle e registro da diurese diário também é fundamental para ver como é que está a função renal, as medidas antitérmicas, é necessário, nos casos do nosso paciente internado apresentar febre, podemos administrar os antipiréticos, como paracetamol, a dipirona. A hidratação é necessário, com banhos e pensos antissépticos com solução de permanganato de potássio, os pensos úmidos com soro fisiológico, se for um herpes zoster a nível oftálmico, é necessário que se façam pensos com soro fisiológico, evitar nessas áreas o uso de permanganato, porque pode queimar a área ou criar mais lesão. A nível dos lábios, mucosa genital, também usa-se o penso com soro fisiológico, colírio antibiótico no caso de afetação do olho, se o paciente tiver uma conjuntivite associada,
O protetor gástrico, nesses casos, é importante, visto que são pacientes internados que fazem várias medicações, o complexos vitamínicos, anticoagulantes profiláticos, no caso de um paciente que for obeso e é necessário fazer anticoagulantes profiláticos, a hidratação endovenosa, a alimentação parenteral se for necessário, antibiótico-terapia com teste de sensibilidade antibiótica, nos casos de haver sobreinfecção, faz-se o teste, o exame bacteriológico com teste de sensibilidade antibiótica. O nolotil, que é um analgésico potente, é necessário administrar nesses casos quando há dor associada, 2 gramas, que vai se fazer uma ampola diluída em 100 mililitros de soro fisiológico a correr em 1 hora, de 8 em 8 horas. A ciclovir de 250 miligramas ou 10 miligramas por quilo de peso, endovenoso, de 8 em 8 horas, por 7 dias. E se forem pacientes imunocomprometidos, é necessário dar por mais 3 dias, nesse caso 10 dias. Nos casos em que há resistência ao aciclovir, a outra opção é o Forscarnet, de 40 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas, endovenosa por 7 ou 14 dias. A nevralgia pós-herpética, que é uma das complicações mais temíveis também do herpes zoster, que é a dor lacinante, tipo queimante. O paciente pode sentir essa dor tipo uma facada, que ocorre mesmo após a resolução das lesões dérmicas. Neste caso, temos as opções da primeira linha, segunda linha e a terceira linha. A primeira linha, podemos administrar a carbamazepina de 100 miligramas e aumentar para 200 miligramas 3 vezes ao dia até se obter uma resposta da dor. Ainda outra opção, a gabapentina de 100 miligramas a 300 miligramas dia e aumentar também até obter uma resposta. A dose máxima da gabapentina é de 900 miligramas dia, se tiver muita dor. A segunda opção do tratamento da nervalgia pós-herpética é a codeína. A codeína de 30 miligramas pode-se administrar um comprimido de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. E nas crianças, há que se ter atenção, porque um dos efeitos colaterais da codeína é a bradicardia. Nas crianças pode-se dar a bradicardia, a criança pode entrar em insuficiência cardíaca e morte. Então, na criança, a dosagem é de 10 miligramas por 5 mililitros ou de 0,5 miligramas por quilo, de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. A terceira linha inclui a amitriptilina, de 25 miligramas, um comprimido dia, e também pode-se aumentar a dose até obter resposta. Mas a dose máxima ao dia é de 150 miligramas. Existem ainda outras opções para o tratamento da nervalgia, que são a infiltração intradérmica com anestésicos, como a bupivacaína, de 0,25 miligramas. Administra-se também o acetonide da triacinolona, que é um corticoide, tem um efeito anti-inflamatório e ajuda e alivia muito nos casos de dor. Pode-se dar até 2 semanas. A acupuntura também é outra forma de tratamento que alivia muito também a dor, melhora muito a qualidade de vida do doente, tem um efeito relaxante e pode-se fazer 2 a 1 vez por semana até 6 semanas. O bloqueio epidural também é uma forma de tratamento e a radiofrequência pulsátil, que também são as últimas opções de tratamento da nevralgia pós-herpética.
Existe a vacina antivaricela, que é o vírus vivo atenuado em crianças até aos 12 anos de idade, 2 doses, e em adultos seronegativos, 1 dose. A vacina da varicela zoster, atualmente são 2. A primeira, que é a mais antiga, que dá-se uma vez, é uma dose única, intramuscular, e que esses são os pacientes acima de 50 ou 60 anos podem ter a vacina, podem ser administrada a vacina, e é a aplicação do vírus vivo atenuado e que não vai provocar a doença. A outra vacina, que é a mais recente, dá-se a aplicação, são 2 doses, com intervalos de 2 a 6 meses, e também é a aplicação de um fragmento do vírus e que também não provoca a doença. Em termos de apresentação, terminamos por aqui. Estas são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada. Mais uma vez, obrigado pela atenção, depois de termos acompanhado muito atentamente essas 2 intervenções expressivas, quer por parte da doutora Jéssica, que é a parte introdutória, e, finalmente, a doutora Ludmila. Penso que é uma lição com relação ao herpes zoster e que nós, sumariamente, podemos reter alguns pontos importantes. Devemos enfatizar aquilo que nós chamamos por herpes sem lesões, ou zoster sem herpes, e já foi muito também claramente dito com relação ao banco de urgência. É por ali que vai incidir a nossa preocupação, porque muitas das vezes esta dor é muito confundida com as outras entidades, confundida com pneumonia, confundida com infarto, confundida com apendicite, etc, etc. Mas, desde que esgotemos muito efetivamente aquilo que é descartar sobre essas entidades, com meios de diagnóstico que a urgência possa nos oferecer, devemos, sim, sinceramente, pensar num herpes sem lesões. Se, eventualmente, tivermos um laboratório que se pode fazer um teste molecular, estou a me referir com um PCR de genoma, sim, para estarmos efetivamente perante o episódio. Muitas das vezes é uma radiculite que se pode pensar e confundir. E outro ponto a reter, é verdade que houve sempre, há algum tempo, esta parte, herpes zoster versus marcador clínico de infecção HIV. Mas, na prática, é relevante nós recordarmos, se eventualmente tivermos perante um caso em que o teste para HIV é um teste negativo, aí sim, devemos sim raciocinar dentro daquela gama de fatores de riscos que devemos investigar, principalmente casos de linfoma, porque desde há muito tempo o herpes zoster surgiu nos doentes diabéticos, e, enfim, etc, etc, todos aqueles fatores de imunossupressão. Este é um ponto a reter. E depois, outro ponto a reter é das complicações. Complicações que nós devemos chamar a atenção com relação ao herpes oftálmico. Realmente é uma urgência oftalmológica. Se não se tomar a priori medidas oculares de urgência, na verdade, pode, sim, senhor, o doente, tarde ou cedo, ter uma complicação fatal, que é a cegueira, com todas as repercussões socioeconômicas na vida do doente. E depois, também gostaria de enfatizar um meio com relação ao tratamento, de todo um esquema, todo um protocolo que nós espelhamos, mas temos aqui a fisioterapia, no local onde nós estamos a comunicar este tema, é aquilo que é adjuvante, que é a estimulação elétrica. Eu penso que muitos dos nossos casos internados, dor intensa, isto herpes zoster do 3º grau, e que a fisioterapia aqui localmente tem sido um recurso extremamente importante para nós controlarmos esta dor. Bem, posto isso, creio que nós vamos dar espaço
para a interação. Foi uma lição, mas não foi tudo suficiente. Esperamos também beber um pouquinho da experiência da nossa comunidade acadêmica, que nós muito humildemente respeitamos. Estejamos à vontade, vamos trocar, vamos ter intercâmbio de conhecimentos e que o espaço está aberto para a nossa não é bem discussão, nosso diálogo, do ponto de vista científico, nosso diálogo. Obrigado. É para dizer aos caros colegas que possam realmente intervir, temos o máximo, creio que 10 minutos de colocarmos as nossas inquietações, as nossas intervenções, enaltecer algo que seja muito positivo, que nós, na verdade, não comunicamos, enfim, penso que 10 minutos é suficiente para colocar as nossas questões e entrarmos em perguntas e respostas, que é o momento certo. Doutor Pascoal, estamos a vê-lo, não é? Penso que o momento é certo. Estamos aqui ansiosos para ouvir a sua intervenção naquilo que é o seu contributo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Na verdade, só estou a intervir para felicitar o serviço de dermatologia, em particular os coletores e, claro, o seu moderador, e dizer que, de facto, é importante que o doutor tenha feito a chamada atenção para os casos do zoster, cine-herpet, tanto os casos de herpes sem lesões, tanto zoster, cine-herpet, porque, de facto, impõe diagnósticos diferenciais muito importantes, quer na fase pré-eruptiva, como também no próprio herpes cine-zoster como tal. Portanto, a dor, por exemplo, que atinge o T3, T2 até T5, à esquerda, pode, de facto, impor um diagnóstico diferencial com uma coronopatia importante e, portanto, mais uma vez, enfatizar o facto de ter chamado a atenção ao recurso
ao PCR e outras formas de identificação de genoma viral, tanto partículas virais, para o diagnóstico da doença. Também chama atenção o tipo de herpes zoster, as localizações de herpes zoster identificadas pelo serviço, tanto nos últimos anos, o que mostra ligeira diferença do que se encontrava no início. Por exemplo, no ano 2001, tanto a distribuição era intercostal e em particular intercostal esquerda era mais frequente, seguida da apresentação braquial, que aqui, tanto na estatística apresentada, não se referiram a ela, tanto existe, tanto de um tempo para cá, penso que está a distribuição metamérica tende a modificar-se, ou então deveu-se a amostra que foi retirada, tanto, mas era o intercostal esquerdo, a seguir o braquial, depois o cervical, e só depois é que vinha o facial. Portanto, verificamos estas modificações que, como dizia, simplesmente podem estar dependentes da amostra e do período em que foram retirados dados. Portanto, mais uma vez, felicitar o serviço pela apresentação. Ok, doutor Pascoal, nosso agradecimento. E vamos continuar a nos interagir. Eu acho que vamos ter mais colegas a participar, o momento é oportuno. Faz favor, colegas. Sim, colegas, nós aguardamos, penso que ou porque está tudo claro, compreendeu-se a lição, ou porque também foi muito complexo, mas acredito que não, porque herpes zoster, em todos os níveis de cuidados de saúde, há uma certa ocorrência, quer nos postos médicos, centros de saúde, hospitais terciários, hospitais gerais, etc, etc. Portanto, é uma doença tão alvo para a nossa comunidade que eles correm às consultas, quer a urgência, quer a consulta externa, quer contactando colegas clínicos gerais, enfim, etc, etc. Penso que é uma oportunidade de abordarmos exaustivamente o herpes zoster, dada a sua importância. A importância nós já mencionamos naquilo que são as complicações, muitas das vezes só a nevralgia pós-herpética, a dor é tão forte que o doente fica desesperado, frustrado, cai na depressão, é por nada que nós chamamos também os colegas psicólogos por um acompanhamento multidisciplinar, que eles fazem tentativa de suicídio. Portanto, o herpes zoster é uma entidade patológica, dermatológica, que chama-nos bastante atenção e nunca, mas nunca devemos banalizar, sobretudo as formas oftálmicas, as formas auriculares, e não só toraco-abdominal, com todas as complicações urológicas que foram mencionadas. Portanto, penso que é o momento para estarmos, do ponto de vista multidisciplinar, interagirmos,
porque muitas das vezes temos que ter concurso dos colegas de neurologia para bloquear efetivamente essa neurologia que é muito forte, persistente, né, etc, etc. Queremos ouvir um pouquinho dos colegas, a experiência. Mas chamar a atenção que temos mais 3, 4 minutos para o encerramento. Doutor Juliano? Doutor Juliano? Sim, doutor, faz favor. Estamos à disposição. O doutor pode dar uma ideia de quantas vezes tiveram necessidade de fazer recurso ao anestesista e reanimador para o bloqueio nervoso ou então para a infiltração de corticoide intratecal? Tem uma ideia? Ok, doutor Pascoal, nós, para ser sincero, nunca chegamos a um bloqueio local, com anestésico local. Tem sido o tratamento médico, muitas das vezes o recurso à estimulação elétrica, mas, na verdade, essa nevralgia pós-herpética, que muitas das vezes, com uma certa falência desse nosso protocolo, faz-se realmente um recurso a infiltrações, tanto local, inicialmente com corticoides, muitas das vezes tem que se bloquear, na verdade, o nervo com anestésico local, para controlar, portanto, a transmissão. Mas a nossa prática não tem sido corrente, nunca chegamos até este extremo. Sim, doutor Pascoal? Obrigado. Só para agradecer. Eu que agradeço. Acho que nós estamos satisfeitos e agradecer a participação de todos e a interação que houve. E penso que nós estamos com um sentimento de que, na verdade, muito humildemente, passamos aquilo que é essencial e que está ao alcance, aquilo que nós deixamos como conhecimento, está ao alcance de todos os colegas, clínicos gerais, especialistas, enfim, etc, etc. Este é o sentimento que nós temos, mas já que urge a necessidade, tudo que começa, tudo que tem início, tem que ter o seu fim, e mais comunicação sobre herpes zoster, debates, qualquer esclarecimento, nós estamos localizados num serviço, em todo espaço, enfim, em Angola, para nós nos interagirmos constantemente. Na verdade, há um antiviral que eu não gostaria de encerrar sem fazer menção, a Brivudina, de 125 miligramas. Penso que, até agora não tenho conhecimento que as nossas farmácias têm, mas é um antiviral que já intervém no protocolo em Portugal, que eu tenha conhecimento, como primeira linha. Nós temos ainda a Ciclovir, sendo um fármaco acessível, baratinho, mas naquilo que é outros protocolos, com outras condições, penso eu, tem a Brevudina, que é um comprimido por dia, durante 7 dias, com uma ação rápida que bloqueia a replicação e controla efetivamente a nevralgia pós-herpética. Eu só estou aqui à espera que tenhamos esse meio também cá em Angola, esse fármaco. E, se calhar, é uma recomendação que eu faço, não é? As nossas instituições, o Ministério da Saúde, os nossos hospitais, para adquirir farmácia,
adquirir este meio para que nós tenhamos, perante um outro caso, sobretudo casos graves, termos também um campo de escolha com relação a esta atividade. Agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Muito obrigado.